Mais de 1 milhão de pessoas já entraram com pedido de empréstimo consignado para a CLT. A modalidade, que começou a valer hoje, terá juros mais baixos e desconto na folha. A medida é boa ou pode pesar no bolso lá na frente? Boa noite. Boa noite, Leandro. Vamos analisar, né? O que acontece? Para quem já está com um empréstimo, e principalmente para quem tem aí um empréstimo comum, né? Tomou um crédito, esse trabalhador ele pode migrar dando uma garantia para o sistema financeiro do seu fundo de garantia e, ao dar a garantia, ele pode diminuir a taxa que ele está pagando. Então, ele sai do crédito simples, né? E aí nós estamos falando de um universo em dinheiro hoje, não sei em número de pessoas, de 85 bilhões de reais, segundo a Febraban. Quem já está no crédito consignado privado, no antigo modelo, nós estamos falando de um universo de praticamente 4 milhões e 400 mil brasileiros que já estão nessa modalidade e representam cerca de 40 bilhões. Então, de imediato, se você somar os 85 bilhões que estão no crédito, na carteira de crédito comum, numa taxa bem mais alta, mais esses 40 bilhões, nós estamos falando de 125 bilhões de reais que podem compor essa carteira do crédito consignado, que é o crédito do trabalhador. Então, as pessoas têm sim que trocar uma taxa de juros mais alta por uma taxa de juros menor. Então, e elas estão fazendo isso porque elas estão dando a garantia do fundo de garantia delas, 10% ou 100% da multa rescisória, né, em caso de demissão. Então, é justo. O problema é o nível dos juros. Aí vamos à fala do ministro, que falou, olha, se você não estiver precisando de tomar crédito, nessa altura do campeonato, fica fora. Mas se você está já tomando crédito, migre para uma condição melhor, dando o seu fundo de garantia. Em garantia, cai a taxa. Segundo o presidente da Caixa Econômica, a Caixa quer protagonizar esse crédito e pode cortar as taxas aí pela metade. Vamos dar um referencial. Hoje, o crédito consignado do INSS está em torno de 1,8%, né, ao mês. O crédito consignado, esse que está rolando aí, que antes do novo, né, que começou a vigir hoje, ele estava rodando aí na faixa de 4%, 5%. Então, se a gente conseguir uma taxa menor, vamos botar uma taxa aí de 3%. Deixa eu me interromper, Rita, rapidinho. De 40% ao ano. Esse agora vai ser de 1,8% a taxa? Deixa eu ver se eu entendi errado. Não. O INSS... Não, então vamos lá. O do INSS, quem é aposentado, pensionista, né, ele contrata o consignado a 1,8. Aí nós estamos falando agora de quem está do lado privado, esses 47 milhões de brasileiros, que são seletistas, que têm carteira assinada, que são empregados domésticos, que são MEIs. Então, esses 47 milhões, eles não tinham essa regalia. Eles tinham um crédito consignado e tinham o crédito comum, né? Então, eles podem, em dar 10% do fundo de garantia para a instituição financeira em garantia, eles podem ter uma proposta de uma taxa menor, que é o crédito do trabalhador, que está valendo a partir de hoje. E daí todo esse interesse, toda essa consulta, todo esse volume de gente consultando, porque quem já está na chuva tem que molhar menos. Mas quem não está na chuva e não precisa de tomar crédito agora, fuja do crédito, porque nós estamos no maior nível de juros desde 2016. Então, mesmo sendo uma prestação ou um juro um pouco menor, nós estamos falando aí de 40% a 80% ao ano. É muito dinheiro que você paga ao tomar um empréstimo. Deve rodar por aí. Ok. Rita, parlamentares... Claro, se não tiver, eu explico mais. Não, entendi. Agora eu entendi. Rita, parlamentares apontam que o principal entrave para a tramitação da reforma do imposto de renda no Congresso é a compensação às perdas de arrecadação para estados e municípios. Dá para evitar que isso aconteça, Rita? A gente se refere à questão dos R$5 mil, né? Pois é. Então vamos lá. Esse é o Brasil, né? Qual que é o país dos nossos sonhos? É um país bem administrado.
Então, o problema dos governos que vão se sucedendo é que eles sempre tentam arrumar a equação só de um lado. Então, eles querem gastar, eles querem dar benefícios, mas eles querem ajustar a equação só pelo lado da receita. Tudo bem. Essa isenção, essa tabela do imposto de renda, isso é uma vergonha, ela já deveria ter sido corrigida há anos por vários governos. Fala-se nisso desde Fernando Henrique Cardoso e essa tabela vem, não corrige e o trabalhador vai pagando cada vez mais impostos. Por quê? É a má gestão e a fome arrecadatória. Agora, de novo, é justo, é mais do que justo essa isenção. Mas o que não é justo é a forma de equalizar, de equilibrar essa isenção. Por quê? Porque o governo quer mais impostos de quem já paga muitos impostos. Quem gera os empregos? O grande gerador de empregos no Brasil são pequenos e médios empresários. Então, você tem aí empresas médias em que, quando o empresário vai fazer a sua retirada, ele vai ser taxado, aí, dependendo da faixa, de super rico, né? Nós estamos falando de 600 de ganho, de 50 mil reais por mês, de 600 mil reais por ano. Essa aí é a ideia. Gente, você tem que correr risco, você tem que pagar aquilo que o Estado não te dá, segurança, saúde, né? O plano de saúde, a escola do filho, é tudo na conta do empresário. Então, o governo deveria fazer um estudo e não uma reforma, tipo assim, é promessa eleitoral, então a partir de 2026 tem que valer. Não é por aí. Então, assim, vamos estudar direito essa faixa para não condenarmos as nossas empresas a não poderem crescer, os nossos empresários a não poderem ganhar dinheiro, não condenarem o país à pobreza. Porque você fala assim, nossa, se eu sair do simples, eu estou lascado, né? Se eu sair do lucro presumido... Então, assim, é muito imposto que nós já pagamos. E então, aonde que fica a grande pergunta? Por que o governo não faz uma reforma administrativa? Por que o governo não conserta a equação pelo lado da despesa? E ele só quer aumentar e aumentar e aumentar a receita sem fazer o para casa que todo brasileiro gostaria que o governo fizesse. Nós não poderíamos ter uma reforma tributária sem antes termos uma reforma administrativa. Primeiro é preciso de saber qual é o tamanho do Estado que nós brasileiros temos que pagar. Qual é o tamanho do Estado que nós brasileiros temos que carregar? Aí tá, esse Estado precisa de quanto? Como que esse Estado vai ser gerido? E o plano de cargos e salários? E as mordomias? Por que isso não é tocado? Por que isso não é mexido? E, ao invés disso, é imposto, imposto, imposto para cima daqueles que correm risco, que produzem e que contratam esses seletistas, né, esse pessoal nessa faixa, que será beneficiado com a isenção. Mas, de repente, dependendo do que acontecer, nós vamos acabar com o emprego. Então, tem que ter muita calma nessa hora. Fizemos a reforma tributária sobre o lado do consumo, agora, sobre o lado da renda, não é simplesmente atender uma promessa eleitoral e sair dando canetada por aí, não. É preciso planejamento, estudo e uma reforma administrativa ontem. A reforma administrativa, acredito que não passa agora nessa gestão do Congresso Nacional, não. Rita, as bolsas europeias fecharam em queda hoje, pressionadas pelo setor aéreo, depois do fechamento do aeroporto de Londres por causa daquele incêndio lá que a gente viu. Explica pra gente por que o mercado de ações agiu dessa forma e mais, papéis de aéreas se recuperam de forma mais rápida? É o seguinte, né, Leandro, a gente tem duas portas, né? O dinheiro está aqui, ele tem a porta da renda fixa e a porta da renda variável. Qual que é a diferença? Quando você escolhe a porta da renda fixa, você contrata, né, uma remuneração para o seu dinheiro que pode ser pré-fixada ou pós-fixada, mas está ali, né? Eu vou receber CDI ou vou receber, por exemplo, no Tesouro, IPCA mais 7,5% ao ano. Pronto, tá ali. Acertamos a conta. Quando eu entro para a porta da renda variável, vai depender. Eu estou entrando num negócio,
né? E esse negócio vai variar de acordo com os acontecimentos do mercado. Então, o risco é maior porque eu estou colocando o meu dinheiro numa atividade, por exemplo, numa companhia aérea. Então, o maior aeroporto da Europa fecha com um incêndio, ninguém sabe quais serão as consequências em grana. O próprio aeroporto já está pedindo às empresas, a British Airways, imagina o estado de pânico que eles devem estar lá hoje. A Cathay, que é a maior empresa de Hong Kong, cancelou todos os voos, né, para Londres. Então, é um efeito cascata que, na dúvida, o investidor ele sai vendendo, porque ele não sabe quais serão as consequências desse incêndio. A gente não consegue mensurar no curto prazo as consequências. E aí, nessa hora que existe esse pânico, que sai todo mundo vendendo, vem o comprador, fala, opa, isso é uma oportunidade, o pessoal não está sabendo fazer conta, não. Então, o mercado de renda variável, você tem que ser uma babá de preços e ter sempre em mente aquela empresa que você gosta, que você acompanha, qual que é o preço justo da ação? Para na hora que o mercado tiver esse... O mercado é bipolar, né? Então, na hora que ele ficar super eufórico ou super deprimido, você entra vendendo ou comprando. E o que faz ele ficar eufórico ou deprimido é exatamente os eventos a que ele está sujeito de acordo com o negócio que você está investido.